mais uma videoaula do canal A História e o Tempo, onde irei abordar um pouco sobre o renascimento urbano e comercial. Primeiro que tudo, me chamo Daniel, sou graduado em História e Pedagogia e tenho pós em História da Guerra e Pedagogia Social. Enfim, o renascimento comercial e urbano teve início a partir do século XI, da Era Comum, da chamada Baixa Idade Média, e marcando a transição para a Idade Moderna, com o crescimento das cidades-burgos, o retorno do comércio monetário e o surgimento da burguesia, rompendo o isolamento do feudalismo. Lembrando que o renascimento comercial e urbano foi consequência direta da chamada expedição militar religiosa às Cruzadas. Por que o renascimento comercial e urbano foi consequência direta das Cruzadas? Porque quando os cristãos iam exterminar os muçulmanos na suposta Cidade Santa, que é Jerusalém, nesses percursos eles iam tendo contato com outras culturas do Oriente e enriquecendo a sua cultura, como, por exemplo, abrindo rotas com o Oriente, trazendo especiarias e produtos exóticos, o que movimentou cidades italianas como Gênova e Veneza, estimulou o artesanato e o uso da moeda, atraiu pessoas para centros urbanos, no caso os burgos, com promessas de liberdade, e gerou um excedente agrícola que sustentou esse crescimento, marcando a transição da economia feudal para uma mais dinâmica e monetária. Só ressaltando, o termo renascimento não é um termo adequado para ser utilizado, porque ele pressupõe que o comércio e as cidades tinham desaparecido, que isso não é verdade. Existiam outras regiões da Europa Ocidental que praticavam outras atividades comerciais, como Gênova e Veneza, que praticavam o comércio marítimo, que atuava entre Europa e Oriente. Lembrando que, ainda nessa época, o termo Oriente Médio não existia. Enfim, o termo renascimento comercial e urbano é considerado impreciso por alguns historiadores, porque o comércio e as cidades nunca desapareceram completamente na Idade Média, mas sim diminuíram de intensidade. E o que ocorreu na Baixa Idade Média foi uma retomada e um crescimento significativo desses aspectos. Um surgimento e não um renascimento do zero, sendo um processo de transformação gradual do feudalismo para uma sociedade mais mercantil e urbana, com o surgimento da burguesia e o uso da moeda. Desde o século XI da Era Comum, quando as cruzadas começaram, o comércio ganhou grande impulso no continente europeu. Como já citei anteriormente, a importância das cidades italianas neste contexto são elas: Gênova e Veneza. Tinha também Florença, mas Florença não praticava o comércio marítimo, porque não era uma cidade portuária. Onde Veneza e Gênova eram cidades-estados importantes, de rotas comerciais de produtos que vinham lá do Oriente, como, por exemplo, o marfim, o café e as especiarias. Você sabia que o café é originário do continente africano, ali da região da Etiópia? Isso mesmo. Aqui nas Américas, o café chegou no século XVII da Era Comum, trazido por europeus, com holandeses levando mudas para o Suriname e França para a Guiana Francesa, onde o militar português Francisco de Melo Palheta contrabandeou sementes para o Brasil em 1727, iniciando a expansão cafeeira
que hoje é uma potência mundial. Enquanto na América do Norte o consumo se popularizou após a festa do chá de Boston, em 1773, como símbolo patriótico contra os ingleses, conforme relatos. Enfim, esses comércios, essas rotas comerciais que existiram a partir do século XI na Europa, elas contribuíram para aquecer o comércio e, inclusive, as atividades artesanais, principalmente na região dos Flandres e na costa do Mar Báltico. Esse aquecimento comercial e artesanal contribuíram para o surgimento de feiras permanentes e também a chegada de novas rotas que começaram a ligar essas cidades ali naquele momento. Esse aquecimento comercial e artesanal contribuíram para o surgimento de feiras permanentes e também a chegada de novas rotas que começaram a ligar essas cidades ali naquele momento. Quando essas feiras começaram a surgir, muitas pessoas começaram a ir em direção a essas feiras e a essas cidades. Inclusive, nesse momento, muitos servos começaram a fugir e sair dos feudos para buscar uma vida melhor nessas cidades. Neste contexto, muitas pessoas começaram a dizer que o ar da cidade tornava o homem livre, onde muitas pessoas, onde muitas dessas pessoas buscavam melhorias de vida a partir do século XI da Baixa Idade Média. Outro ponto importante também, com a saída de muitos servos das terras feudais, muitos senhores feudais começaram a arrendar suas terras. Essas pessoas que arrendavam as terras dos senhores feudais, elas pagavam aos senhores feudais através do uso da moeda. E isso contribuiu para uma monetização das relações, inclusive para o aumento da produção agrícola e assim também para o aperfeiçoamento das técnicas agrícolas naquele momento. Em relação aos avanços técnicos agrícolas, podemos destacar o uso do arado pesado, a rotação trienal da terra, que era a técnica de descanso da terra, e também a forma de atrelar os bois. Isso tudo contribuiu para uma geração de ascendentes agrícolas no período do renascimento comercial e urbano. A população de comerciantes, artesãos, vão passar a viver em torno dos feudos, nos chamados burgos, que eram pequenas cidades medievais, muitas delas cercadas por muros. E nesses burgos viviam os comerciantes, que eram chamados de burgueses. Aos poucos, essas cidades que iam surgindo foram aos poucos conquistando autonomia, e essa autonomia se deu através de uma carta chamada de Carta de Franquia. Esse crescimento dessas cidades e autonomia política dessas cidades contribuíram para o surgimento das corporações de ofício, que eram as corporações de artesãos que uniam os trabalhadores em torno de um ofício. Só corrigindo, não é corporações, e sim corporações, que eram formações de grupos de profissionais por uma determinada profissão. Exemplo, sapateiros, banqueiros, relojoeiros e por aí se vai. E também para a formação de guilda, que também era um tipo de associação de trabalhadores naquele contexto. Por exemplo, uma corporação de sapateiros ditava as regras de produção de seus sapatos e todas as normas de comercialização, a fim de proteger os seus grupos de trabalhadores e, consequentemente, aumentar o seu lucro,
com a venda de sapatos. Outro ponto que deve ser destacado também foi a formação de uma liga, a chamada Liga Hanseática, que existiu no norte da Europa, onde essa liga criou um conjunto de leis marítimas e comerciais na época, contribuindo para um monopólio comercial no norte da Europa, devido ao aquecimento do comércio, do artesanato, das feiras que existiam nas cidades, que se encontravam por rotas comerciais, onde nós temos o que chamamos de monetarização das relações, e isso vai contribuir, inclusive, para os primeiros bancos da Europa, para a concessão de créditos, de cheques e principalmente para organizar e administrar aquele cenário burguês que emergia naquele contexto. Por hoje só, até o próximo vídeo.